Uma pessoa no último vídeo deixou esse comentário aqui. Gostaria de algum vídeo que abordasse um tema, entre parênteses, sei que é batido, sobre a existência ou não de Deus. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, porque ele não tem fim, né? E não tem fim o quanto é possível a gente se aprofundar sobre isso. Antes de pensar se Deus existe ou não, antes de tudo, Deus é uma ideia que existe. E existe com muita força, né? Pensa quantas pessoas se ligam de maneira muito forte a essa ideia. Deus é um nome que a gente deu para essa ideia que existe. Assim como a gente deu o nome de mesa para a ideia de um objeto que tem 4 pernas, um tampo, que serve para comer, mas para trabalhar, para reunir as pessoas. Para começar, uma ideia que está em constante transformação, né, ao longo do tempo. Isso vai ganhando mais complexidade, as pessoas vão agregando pensamentos e a coisa vai se movimentando. Tem muitas nuances que as religiões todas trouxeram sobre quem é Deus. Os contos religiosos cristãos, por exemplo, personificam Deus. Ou seja, veem ele como um ser, como uma representação humana até. No budismo, por exemplo, a ideia do divino não é personificada, ela seria algo interno, presente, que está lá para ser reconhecido, que seria a natureza de ser, a natureza divina intrínseca de cada um. E é por isso que eles falam sobre despertar, porque você acorda para isso, né? Mas Deus, enquanto ideia, também é geralmente algo relacionado à fonte de tudo que existe, da vida, da consciência, de estar vivo, de estar consciente da própria consciência, de poder criar realidades a partir disso. Ele seria uma consciência amorosa, no sentido de que ele acolhe tudo, ele permite tudo. Tudo é possível no reino de Deus. Tudo que a gente conhece e não conhece. Porque também a gente associa Deus a outros planos que a gente não conhece, mas que conhecemos como ideias também. Como o reino espiritual, ou o reino dos mortos, ou o reino dos sonhos, da imaginação, enfim. Então ele permite tudo. Ainda que as coisas tenham consequências, né? Não é tudo permitido simplesmente sem custo algum. E também essa ideia mais atual de Deus geralmente carrega junto a noção de que nós somos partes de Deus. Se tudo é Deus, né? E de que nós carregamos a centelha dessa potência de criação e a centelha dessa possibilidade de amar de forma infinita. E me parece ser isso o que a gente acaba buscando na nossa vida em última instância, né? Criar algo que a gente goste e que possa desfrutar e que gere para nós uma expansão do amor que a gente é capaz de sentir pela vida, por nós mesmos, pelas pessoas. E pensando nessa ideia, antes da gente voltar a pensar se ele existe ou não, eu geralmente chego na pergunta, quando eu tô pensando sobre isso, que é: mas por quê? Por que Deus criou tudo isso, se ele existe mesmo? Por que ele teria criado tudo isso? Por que a natureza teria se desdobrado nisso tudo, se a gente for pensar de forma mais budista, né? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Será que eu, olhando para o homem, para nós seres humanos, eu consigo entender o que é Deus? E o que eu vejo da nossa existência, na nossa vida, é que a gente está constantemente buscando ser quem a gente é, conhecer o que a gente é, entender o sentido da gente ser quem a gente é, criar quem a gente é e o que a gente quer e deseja. E geralmente, né, se a gente se conecta profundamente com os lugares mais profundos da gente, a gente quer criar mais amor, mais felicidade. E a resposta que eu cheguei para mim é a de que Deus, sendo tudo que existe, sendo infinito, ele não sabia se ele podia assumir que ele existia mesmo. Porque a gente só pode afirmar a existência da luz porque a gente sabe que existe a não-luz. Ele não podia dizer exatamente para si mesmo quem ou o que ele era. E aí ele precisou criar formas de se desdobrar em outras coisas, em fragmentos de si,
para que esses fragmentos pudessem se diferenciar dele. E aí o homem, como um fragmento e com a consciência que o homem tem de conseguir chegar a pensar nessa ideia de Deus, se torna para Deus uma testemunha da existência dele, uma forma de Deus conhecer a si mesmo e testemunhar a sua própria existência. E ao mesmo tempo, Deus se torna para o homem uma testemunha da existência do homem também, um sentido para essa existência, sendo algo maior que está olhando para isso que está acontecendo aqui. Me parece uma via de mão dupla, mas que para ela acontecer precisa existir um esquecimento, uma separação entre Deus e o homem. Se o homem é um fragmento de Deus, ele precisa esquecer disso, para ele poder testemunhar como se fosse de fora. E eu acho que aí não faz tanto sentido pensar se Deus existe ou não. Porque se ele existe, não é uma questão de acreditar nisso, é uma questão de saber, ou de lembrar, de reconhecer. Se ele existe e a gente é um fragmento dele, uma parte dele, a gente simplesmente sabe que ele existe. Em algum lugar dentro de nós, a gente sabe se ele existe ou não existe. Mas essa coisa do esquecimento faz com que a gente perca o acesso a essa parte de nós que sabe. Então eu acho que o que nos resta é buscar por esse acesso em nós mesmos, por essa lembrança, por esse reconhecer, por esse despertar. Eu, por exemplo, considero que eu sei que Deus existe, porque eu tive muitas experiências que me deram acesso a esse lugar, mas de vez em quando eu perco esse acesso e eu me questiono de novo, até que eu tenho uma nova experiência dessas e eu simplesmente sei de novo. E quando eu me sinto muito perdida com isso, muito desconectada desse lugar, desse acesso, minha vida fica mais difícil. E aí eu peço permissão de lembrar, pelo menos um pouco. E a minha vida engrandece quando eu me lembro. Então, pode ser que ele não exista? Pode. Talvez provar a existência de Deus seja o mais longe que a ciência poderia chegar. Então, quanto tempo isso vai demorar, né? Mas a minha vida fica melhor com ele, com essa ideia presente. Mesmo que eu só tivesse iludida e tudo simplesmente acabasse num mar de escuridão, eu ainda assim prefiro continuar vivendo aqui com ele, com a ideia dele. Essa ideia, por enquanto, me faz sentir coisas que eu considero que me engrandecem. E não precisa de um nome Deus para isso. Eu demorei muito para chegar na ideia mais espiritual ou religiosa de Deus. Mas antes disso, eu considero que eu tive acesso a essa lembrança, ou que eu tive alguns despertares muito importantes para mim através da arte. Porque a natureza da coisa precede o nome. E ele se manifesta geralmente onde a gente consegue ver beleza. E você pode reconhecer isso, sentir isso, experienciar isso, sem necessariamente precisar dar esse nome. Ah, tô vendo Deus. Eu vou ler para vocês uma mensagem que a gente recebeu de uma pessoa que participou do processo de teste do Muda 1, que é a nossa primeira ferramenta da Rota Voa 5D. Então, no meio do processo, ele me escreveu o seguinte: em uma das minhas inquietações, quando fui aprofundando, acabei chegando nisso, que em última instância, no fundo de todas as minhas inquietações, a verdade verdadeira é que eu queria chegar nesse estado de conexão com a fonte. E o resto eram detalhes, eram apenas formas para eu tentar chegar nisso. Quando comecei a sentir esse desejo de conexão com a fonte, minha mente meio que se esvaziou. Comecei a sentir e no lugar de medo começou a surgir um estado de plenitude total, um amor incondicional absurdo, um estado de fusão muito grande com o todo. Para mim, nesse momento, meio que tudo desapareceu.
Eu era tudo e ao mesmo tempo não era nada. Uma experiência incrível e avassaladora. Eu sentia como se estivesse jorrando amor o tempo todo. Aí ele ainda acrescenta: será que eu estou viajando demais ou isso pode ter algum cabimento? Não tem cabimento, né? Porque é muito grandioso e transborda e transcende os nossos limites. Então, e ele nem usou a palavra Deus aqui, mas quando eu li isso, eu fiquei extremamente emocionada, porque eu sei o que ele sentiu, porque eu já senti isso também. E não é algo muito possível de explicar. E ainda ele me mandou essa mensagem de forma privada, porque ele ficou até com vergonha de trocar sobre isso, porque é algo de um lugar tão íntimo, né? Tão interno. Então é para vocês verem como essa conexão não precisa vir acompanhada desse nome para continuar sendo o que ela é. Algo que engrandece o nosso ser, que faz a gente se desmanchar no amor. E se algo produz isso no aqui e agora pra gente, talvez não faça tanta diferença assim se Deus existe ou não para além do tempo da nossa vida. E aí, pensando nisso, eu fiquei muito curiosa para saber o que vocês pensam, se vocês pensam sobre isso e como que é para vocês, como que é essa ideia de Deus para vocês, como vocês vivenciam isso. Conta para mim aqui nos comentários. Se você também quer participar do Muda 1, as inscrições estão abertas, é só você clicar no link aqui na descrição. Se você quiser entender um pouco melhor como é esse processo, você pode assistir o vídeo que está lá na nossa página, que explica um pouco mais do nosso método e como é o processo, como é a plataforma. Eu espero vocês lá, ou no próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixem comentários aqui com mais perguntas e eu vou respondendo ao longo do tempo as que tiverem mais vivas para mim em cada momento. Então, até a próxima!